Boa noite a todos. A gente se sente alegre estar neste ambiente. Também conclamo aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que nós possamos ter um encontro de diálogo, sempre nos colocando como alunos desta escola, da qual todos nós estamos trabalhando e devemos trabalhar. Orar sempre e nunca desfalecer. Essa mensagem que nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, é uma frase que nos diz, numa bela exortação, a perseverança da nossa fé. Orar sempre, nunca desfalecer. Não é para nós orarmos, se nós olharmos a pé da letra o que nos traz essa mensagem, não é orar quando muitas vezes nós fazemos em aflição, mas sim em todos os momentos das quais nós estamos neste mundo fazendo o nosso papel, que é o aperfeiçoamento moral. E a segunda partezinha da frase, onde diz nunca desfalecer. Uma palavra nunca é uma palavra pesada. Ele condiciona nós a nunca desfalecer, ou seja, nunca desanimar. E nós sabemos que nós temos deficiências, sabemos que nós somos espíritos ainda imperfeitos, fazemos parte do mundo de provas e expiações, das quais nós precisamos nos aliviar em relação aos acometimentos que acontecem na nossa vida. E Jesus, através dessa oração, diz que nós temos que se apoiar na oração, porque ela é o remédio que nos ajuda. Se nós olharmos no nosso mundo hoje de relação, o mundo carnal, nós vamos ver que nós temos muitos parceiros para nos ajudar a ter o equilíbrio do corpo. E um desses parceiros que ajudam a manter o equilíbrio do corpo são os medicamentos, que fazem com que a gente mantenha o equilíbrio através das orientações do profissional que medica o nosso corpo. Então, o medicamento, ele não vai nos salvar, mas ele vai auxiliar, junto com aquilo que nós fazemos de esforço, porque nós sabemos já hoje que a medicina, ela é aliada a conceitos já, colocando de que a força do pensamento, a força que nós fazemos para nos melhorar, é que também impulsiona as curas que nós buscamos. Então, aliado aos parceiros que nós temos que nos fortalecer. Então, a oração é onde que Jesus nos coloca para nós nos direcionarmos como um remédio da alma. Como nós oramos hoje? De que forma que nós encontramos, através da oração, o fortalecimento, o apoio que nós precisamos para encontrarmos, talvez não a cura, mas a suavidade do nosso espírito neste instante da qual nós estamos encarnados. Essa frase nos lembra a importância de manter a esperança e a comunicação com Deus. Orar sempre. Nós sabemos que a oração, ela está diretamente ligada com Deus. Nós precisamos clamar através, sim, muitas vezes de espíritos, como nós vimos aí a música Bezerra de Menezes, como nós vemos Chico Xavier, como nós vemos outras criaturas, não somente aquelas que são diretamente ligadas à doutrina espírita, mas mensageiros de Deus que vêm nos colocar fortalecimento, ajudar a nos dar força para compreendermos o quanto
nós precisamos nos fortalecer. Então esse remédio que é a oração, nós temos que tomar sempre, diz ali, orar sempre. E a segunda, nunca desfalecer. Então, apoiados nesse alicerce, vem a doutrina espírita nos colocar e nos dizer: olha, aqui não existe milagre sem que você faça a sua parte. Você precisa entender de que você tem que se aproximar a Deus de uma forma, seja qual for, mas tem que aproximar-se a Deus. O Espiritismo nos coloca numa linha de compreensão da qual nos dá e nos ajuda também como um remédio, para nós compreendermos que nada é miraculoso. Nós estamos ainda aguardando milagres. E os milagres podem acontecer? Sim, eles podem acontecer, mas eles não vão acontecer através de outras pessoas. Vai acontecer da perseverança de nossa parte. É através desse fortalecimento, através da oração que nós fazemos, nós não vamos nos desfalecer, ou seja, não vamos nos desmotivar. Quer dizer, deixar de motivos para acreditar de que nós somos seres ainda pequenos e que precisamos nos fortalecer através da oração, através das ideologias que nós praticamos. E aí encontramos a doutrina espírita para nos nortear. Por que Allan Kardec coloca numa pergunta muito inteligente para os espíritos: qual é o guia mestre que Deus deu ao homem para lhe dar como guia mestre? E aí os espíritos dizem: vede Jesus. Claro e simples, sim, vede Jesus. E a doutrina espírita jamais, aliás, é um alicerce da doutrina espírita estar acompanhando o Evangelho de Jesus, seguir as diretrizes que Jesus coloca, numa linguagem acessível, numa linguagem que nós podemos compreender. Não colocar como muitas vezes colocamos, que não existe explicação, ou seja, fazendo uma nomenclatura como mistérios. Ora, nós estamos em 2024, hoje somos seres já inteligentes para compreendermos de que a obscuridade não pertence mais à nossa consciência. Nós não podemos mais viver através de conceitos que nos escondem verdades de Deus. Não pode, né? Mas não estamos aqui colocando posições contra qualquer ideologia que faça dessa forma. A fé raciocinada, da qual a doutrina espírita nos coloca, ela diz para nós escolhermos. Você é livre, tem o livre-arbítrio, escolha o que te faz bem. Se a religião não te faz bem, abandona-a. Ela não te faz bem. E aqui eu falo com todas as letras, não somente aquela que a gente imagina que não é a correta, não, todas. Ela tem que nos fazer bem. E Jesus coloca sempre como uma forma de acalanto para nós, para incentivar a nós de buscar Deus de uma forma da qual nos aproxima dele. E quanto mais nós estivermos próximos e compreendermos realmente o que é Deus, e aí vem também, quero lembrar, na pergunta muito inteligente novamente do professor Allan Kardec, aonde ele coloca, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, perguntando ao Espírito de verdade, o que é Deus? A primeira pergunta, o que é Deus? Muito inteligente, porque ele não diz quem é Deus. Muitas vezes nós procuramos quem é Deus, não é quem, é o que é Deus, porque nós sabemos, já temos consciência que Deus está em tudo, e sabemos também
que na continuidade Jesus diz que haverá um Consolador prometido que ficará com nós eternamente, Consolador que ficará eternamente conosco. Quer dizer, não é uma pessoa, porque uma pessoa tem vida útil de organismo e que vai acabar. Então, é algo que ficará entre nós, colocando de que a doutrina espírita é uma revelação. Quando nós falamos em orar, e que é o nosso tema, da qual nós devemos tratar nessa noite, nos vem e nos colocamos em comunicação com o divino de que forma? Através da oração. E da onde nós vamos centrar o tipo de oração que nós temos que fazer? Muitas vezes, será que eu estou orando certo? E Jesus nos ensina. Olha que maravilha. Jesus nos coloca uma forma clara para que todos entendam, não somente a doutrina espírita, mas todos os cristãos e também aqueles que não são cristãos. Uma forma clara, e nos deixa a oração divina do Pai Nosso. E essa oração divina que eu falo, porque ela nos coloca em contato com Deus, e ela, se nós analisarmos as palavras que nós dizemos, quando nós proferimos o Evangelho, o Pai Nosso, nós vamos ver que muitas vezes nós desprezamos o que ela representa e o que ela quer nos trazer de informação. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso, seja por qual motivo for, numa velocidade que nem nós às vezes compreendemos o que nós falamos. Não é verdade? Agora está apressado, então agora eu vou rezar o Pai Nosso rapidinho porque eu tenho compromisso, já está em cima da hora. Será que nós estamos nos aproximando da divindade, nos aproximando a Deus através desta forma? No fundo eu acredito que sim, mesmo assim eu acredito que sim, porque Deus é tão bom para nós, que Ele compreende nós e nos perdoa a nossa incapacidade de compreender o quanto é importante estarmos vinculados à oração, e Ele acaba nos perdoando, mas nós conscientes sabemos que nós fizemos algo errado, que nós fizemos palavras ao vento. No outro dia nós acordamos desanimados, porque nada na minha vida dá certo, porque aquele encontro que eu fui não era aquele encontro que eu esperava, e me decepcionei, e aí eu me revolto muitas vezes até com Deus, porque as coisas não estão bem para mim. A minha saúde está desabilitada, porque ela está desequilibrada, porque eu não sei porquê, mas ela está desequilibrada. Aí aquela festa que eu fui, eu exagerei na comida, eu exagerei na bebida, e no outro dia eu estou lá desanimado, porque aquilo que eu fiz em desacordo ao meu organismo reagiu. Estou doente, e o desespero vem a bater na minha porta, e muitas vezes, desequilibrado de consciência, acusamos até o próprio Deus de que não é certo isso. Eu sou um trabalhador, eu vou para o lar Maria de Nazaré, trabalho a semana inteira Maria de Nazaré, e as coisas não acontecem como eu preciso. Por que Deus está me castigando dessa forma? Colocamos até a palavra castigo na boca, da qual nós devíamos jamais proferir, contra Deus principalmente. Mas nós colocamos, se não colocamos na boca, colocamos o pensamento, que é muito pior ainda, porque o pensamento emana energias, e muitas vezes nós projetamos essa energia para outros, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que nós sofremos. Então veja como
e como nós devemos orar, o quanto é importante orar, o quanto nos faz diferente quando nós estamos orando. Na dificuldade, sim, também, porque não? Nós somos pequenos e precisamos ter esse apoio que nos afasta das dificuldades, mesmo que seja momentaneamente, naquele instante que nós estamos sofrendo. Emmanuel tem uma mensagem, através de Chico, que é a mensagem do livro Fonte Viva, mensagem 61, e que diz assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, ou seja, enquanto está vivendo neste plano, a qual a crosta terrestre sempre será defrontado pelas dificuldades e pela dor. A lição dada é caminho para as novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. E aí nós vamos buscar em Jesus uma mensagem da qual Ele nos direciona para isso. No mundo tereis aflições. Jesus nos fala que nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque ainda nós somos imperfeitos, nós trazemos uma carga kármica que vem lá da nossa origem já. Cada vez que nós reencarnamos, nós não somos santinhos, nós criamos problemas para nós mesmos, e esses problemas nós temos que levar. É a nossa mochila que nós vamos levar nesta encarnação, e que se nós não trabalharmos para descarregar essa mochila, ela vai para próximas reencarnações. Então começamos a entender de que o sofrimento que nos abate hoje pode ter origem lá do passado, não necessariamente, mas há uma probabilidade muito grande. Então podemos entender, e aí também continua a mensagem. A outra condição, a outra não pode ser uma função da escola se não ensinar, ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, e que é uma escola, a função é de nos ensinar a exercitar e aperfeiçoar o que nós somos. E nós conseguimos compreender completamente que nós estamos a trabalho de aperfeiçoamento moral. Então as dores que nós não queremos sentir e que nós sentimos que vamos sentir muitas vezes, quer queira o que nós não queremos, ela é uma corrigenda muitas vezes para nos ajudar para o futuro. Nós não acreditamos numa vida hoje, além da morte, uma vida futura. Se eu não acredito nisso, olha, me desculpe, mas você vai ter que trabalhar a sua consciência. Se você vai ficar aguardando que alguém venha retirar de tudo a tua carga, vai ser meio difícil, porque Jesus nos garante que nós temos que trabalhar. E ele diz também, na mensagem inicial do nosso encontro, diz: nunca desfalecer, nunca. A palavra nunca é pesada, como já falamos. Vivemos, como já falamos, no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Nós sabemos, mas como? Nós estamos trabalhando, a humanidade já está, mas ainda existe o mal, ainda em nós. Não vamos imaginar nos outros, é em nós que existe o mal ainda, porque se não existisse o mal, vou falar por mim, se não existisse por mal em mim hoje, eu não estaria aqui, eu estaria num outro plano melhor. Por que eu vim parar no mundo de provas e expiações, como nós viemos parar no mundo de provas e expiações? Porque nós ainda temos dificuldades e ainda em nós predomina o mal. Então é isso que nós temos que trabalhar, e através da oração, ela nos ajuda,
ela nos faz aquilo que inicialmente falamos, como um medicamento que o médico receita. A oração é um medicamento que o Cristo nos deu para nos ajudar, para manter o equilíbrio do corpo e do espírito, porque falamos que a oração também nos ajuda no corpo físico. Os médicos hoje, a ciência já diz e já prova de que a parte espiritual ajuda. Inclusive nós sabemos aqui, a casa sabe, muitos médicos já têm encaminhado pessoas para tratar nos centros espíritas. Começam a entender de que é preciso fazer junções, fazer agrupamento de remédios para poder nos auxiliar nas enfermidades, seja do corpo e da alma. Todos nós passamos por dificuldades, não é? Não é verdade? Quem não tem aqui hoje, que poderia levantar a mão nesse instante e dizer, eu não tenho dificuldade? Eu acredito que não teria nenhuma mão levantada. Então nós sabemos que as provas e expiações é uma característica deste planeta. Este planeta nós vamos ter as dificuldades. E aí a afirmação correta de Jesus, no mundo tereis aflições. Então nós temos que aprender a usar esse medicamento que Jesus nos dá, que é a oração. E não desanimar, mas como ainda a dificuldade que nos encontramos neste plano, a dificuldade que nós temos ainda em nós, ainda nós sofremos e nós desanimamos perante as dificuldades. Qualquer situação que nos abate, nós ficamos muitas vezes desfalecidos. Por isso aí entra o papel das religiões para nos ajudar, entra o Espiritismo para nos ajudar, para nos dar forças, para nós encontrarmos, como neste instante, momentos de reflexão. Porque aqui nessa casa, ou qualquer casa espírita, ou qualquer casa do Senhor, não existe milagre sem que aquele que busca o milagre faça a sua parte. É através do nosso empenho que nós vamos retirar em nós os malefícios que nós temos. Não vamos esperar que um tarefeiro da casa do nosso encantado, vou dizer assim, porque esta casa é encantada. Nosso lar, Maria de Nazaré, é encantado. Quando a gente não vem para cá, a gente sente falta. E não adianta a gente vir para cá aguardando que alguém venha e esteja com uma varinha mágica para nos colocar no nosso ombro e nós saímos daqui completamente curados dos nossos problemas. Seja qual for o tratamento que a casa ofereça, existe uma coparticipação muito grande nossa para que as coisas aconteçam da forma que nós precisamos que aconteça. O milagre, sim, existe, mas desta forma. Aquele que acredita que vai acontecer aqueles milagres das quais nós ouvimos nos evangelhos de Jesus, das curas que eram praticadas, aliás, eu falo e me refiro sempre, de que as curas não foram praticadas por Jesus, não porque ele não tinha poder para isso, tinha poder para isso e muito mais, mas ele, em todas as situações que ele nos colocou, ele dizia sempre, nos orientava: vá, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Veja, uma condição muito grande para acontecer os milagres, mesmo aqueles que aconteceram na época de Jesus. Não existem aqueles daquela forma, porque nós absorvemos a ciência a nosso favor. A ciência trata do corpo físico hoje e muitos malefícios que acometia naquele momento, não tinha ciência para resolver. Então nós falamos e acreditamos, dentro da função do Espiritismo, de colocar-se como ciência também, não para fazer milagres, mas para dar informações, para dar
direcionamento através do Evangelho de Jesus, porque o Espiritismo, ele conclama as diretrizes de Jesus, como já falamos. Então, o Espiritismo nos dá a condição de entendermos e a praticarmos em nós tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí ele nos reforça, e que nós deixamos nesse instante para nossas reflexões. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, Jesus fala, através de Mateus, assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, vai se abrir. Assim, nós temos confiança de que Deus, através de Jesus, nos convida sempre a orar. Orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Mensagem que acredito que possa nos inspirar nesses instantes e que possa levar no nosso coração, para os nossos lares, para a nossa vida de relacionamento, uma força adicional, um remédio adicional, como tantos outros que Deus disponibiliza para nós. Que nós possamos, nesses instantes que ficamos refletindo, poder analisar a nossa vida, a nossa forma de orar, a nossa forma de nos dedicar a nós e não a Deus. Nos dedicar a nós é nos dedicar a Deus. Nós temos que nos dedicar a nós, porque nós é que precisamos mudar, não Deus. Nós que precisamos mudar. Então nós temos que nos dedicar através da oração, e que esse momento seja um momento de impulsionar as nossas mentes e corações. Que assim seja.